A 34ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontece na noite desta terça-feira, dia 25. No plenário, os parlamentares votarão a nova composição da mesa diretora da Casa de Leis. Boa noite. Esta presidência esclarece que no exercício de sua atribuição regimental, nos termos da letra 5 do inciso 1º do artigo 23, combinado com a letra J do inciso 3º do artigo 23 e ainda com o parágrafo 6º do mesmo artigo 23, todos da Resolução 68/2004 e com observância ao disposto no artigo 23 da Lei Orgânica do Município, determina que a presente sessão ordinária seja exclusiva para a votação dos componentes da mesa diretora e comissões permanentes para o biênio 2015 e 2016. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à eleição da mesa diretora e composição das comissões permanentes para o biênio 2015 e 2016, sendo realizada, em primeiro lugar, a eleição da mesa diretora e, na sequência, a eleição das comissões permanentes, nos termos do artigo 12, 15 e 17 da Resolução 68/2004. Esta presidência informa que recepcionou uma única chapa visando a composição da mesa diretora, estando assim constituída. A galera lê agora ou antes? Que momento que é melhor ela já ler? Que melhor para mim já. É melhor agora. Oi? Deixa depois que você for na chapa. Então, vai para lá. Não apresenta a chapa, né? Presidente, Luiz Henrique Capellini. Vice-presidente, Antônio Rodrigues Filho. Primeiro secretário, Edivaldo Alecrim Silva. Segundo secretário, Elizabeth Dotto Consolo. Com a palavra, a vereadora Valéria. Boa noite. Primeiro, senhor excelentíssimo presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes e meus amigos telespectadores. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de ler uma solicitação. Com a palavra, vereadora. Solicitação à mesa diretora. Assunto: solicita à mesa diretora da Câmara Municipal de Bertioga a impugnação da chapa encabeçada pelos vereadores Luiz Henrique Capellini e Antônio Rodrigues Filho. Bertioga, 25 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, fazer a seguinte solicitação à mesa desta casa. Do objeto: impugnação por inconstitucionalidade da chapa encabeçada pelos vereadores Luiz Henrique Capellino e Antônio Rodrigues Filho, que se arvoram em tentar comandar os trabalhos da casa no biênio de 2015 e 2016. Dos fatos: até março de 2014, a Lei Orgânica do Município e, consequentemente, o regimento interno da Câmara Municipal impediam que vereadores ocupantes de cargos na mesa diretora postulassem reeleição para os mesmos cargos na mesma legislatura. 2. Em 26 de março de 2014, encabeçados pelo atual presidente da Câmara Municipal de Bertioga, Luiz Henrique Capellini, ato contínuo à promulgação da emenda à Lei Orgânica número 33 de 2014, que alterava o caput do artigo 24 da LOM, passando o mesmo a permitir a reeleição de qualquer dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo. Dentro da mesma legislatura, todos os vereadores propuseram alteração do caput do artigo 13 da Resolução número 68 de 2004, que vedava a reeleição para os mesmos cargos dos membros da mesa diretora na mesma legislatura. 3.
A justificativa apresentada, a mesma para alteração da LOM e do regimento interno da Câmara Municipal, era, em síntese, que não se deveria privar a reeleição de um vereador que tivesse realizado um bom trabalho, correto e satisfatório, e que alijar uma pessoa desse quilate seria descaminho aos bons trabalhos administrativos da Câmara Municipal. 4. O instrumento legal, Resolução número 117 de 2014, que alterou o regimento interno, foi promulgado em 2 de abril de 2014. Da inconstitucionalidade. O artigo 16 da Constituição Federal, in verbis, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Redação dada pela Emenda Constitucional número 4 de 1993. Artigo 37 da Constituição Federal, in verbis. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Das considerações. O artigo 16 da Constituição Federal é claro quando estabelece que as mudanças nas regras dos processos eleitorais devam ser aplicadas somente no ano seguinte à sua aprovação, com objetivos claros de se coibir favorecimentos, casuísmos e desequilíbrios nas disputas. 2. No caso em tela, fica claro que o presidente propõe a mudança aplicada no mesmo exercício para o benefício próprio, candidatando-se à reeleição, o que afronta o artigo 37 da Constituição Federal, que determina, entre outros, o princípio da moralidade da administração pública que deve reger as atividades públicas em todos os níveis. 3. Destarte. Fica claro que a chapa, ora apresentada, já nasce contaminada por ferir a Constituição Federal em seus artigos 16 e 37. Do pedido. Visto que restou demonstrado que a chapa encabeçada pelos vereadores Luiz Henrique Capellini e Antônio Rodrigues Filho está eivada de vícios insanáveis, solicito à mesa diretora que 1. Em face dessa solicitação apresentada, seja a mesma colocada em votação para que os membros dessa Casa possam, com seus votos de repúdio aos descaminhos que venham a manchar a imagem dessa instituição do Sistema Federativo Brasileiro, impugnar a chapa apresentada. 2. Remeta-se cópia dessa solicitação ao Ministério Público de Bertioga. 3. Forneçam a essa vereadora a cópia completa da transcrição dessa sessão para procedimentos ulteriores. Observados os preceitos regimentais, esta é a solicitação que vai devidamente subscrita. Obrigado, senhor presidente. Vereadora, esta presidência recebe o documento de Vossa Excelência e esclarece que, regimentalmente, não existe previsão específica acerca da matéria. Se tratando de um pleito, informo que a legislação que permite a reeleição de qualquer membro da mesa, lei orgânica e regimento interno, permanece válida e vigente, não tendo esta Casa recebido qualquer decisão judicial contrária. Por essa razão, entendo que o pleito não deva ser deferido, mas, mesmo assim, para garantir a amplitude e legitimidade da decisão, coloco em votação ao plenário o pedido formulado pela vereadora Valéria de impugnação da chapa. Vou colocar em votação. Em discussão, em votação, aqueles que não estiverem de acordo com a impugnação permaneçam como se encontram. Rejeitado o pedido de impugnação. Pela ordem, senhor presidente, só para encerrar. Com a palavra, vereador. Pelo menos agora a gente está exercendo democracia, né? Estamos todos, é para isso que a gente está aqui, né? Correto. Porque se tudo for muito passivo, perde a graça, né? Perde o respeito e a dignidade. Muito obrigada. Esta presidência consulta os senhores vereadores sobre a existência de outra chapa.
Não havendo outra chapa e não havendo manifestação de consenso, esta presidência informa que serão iniciados os procedimentos para a votação da chapa única por cédula, que se dará da seguinte forma. O primeiro secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores, que deverão retirar a cédula, onde votarão pela aceitação ou pela rejeição da chapa única que está assim constituída. Presidente, Luiz Henrique Capellini. Vice-presidente, Antônio Rodrigues Filho. Primeiro secretário, Edivaldo Alecrim Silva. Segundo secretário, Elizabeth Dotti Consolo. Após a votação, a cédula deverá ser colocada na urna e, após, será realizada a apuração e programado o resultado. Solicito ao primeiro secretário que proceda ao chamamento dos senhores vereadores para o início de votação. Com a palavra, vereador Alemão. Pouparia muito tempo se fosse chamado oral, já faz isso daí, porque o resultado seria o mesmo. Existe algum inconveniente por parte de algum vereador? Então, será feita a chamada e cada vereador se manifesta no microfone, por favor. Alfonso Dário Weiland. Pela manutenção da chapa única. Antônio Rodrigues Filho. Votação da chapa única. Edivaldo Alecrim Silva. Pela manutenção da chapa única. Elizabeth Dotti Consolo. Pela manutenção da chapa única. José Feliciano Irmão. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Infelizmente, eu não acompanho a reeleição do excelentíssimo senhor presidente Capellini. Quero deixar bem claro que essa é uma atitude minha, de minha responsabilidade. Tem meus motivos pela qual não concordo com a reeleição do Vossa Excelência, senhor presidente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção. Luiz Carlos Pacífico Júnior. Gostaria de lembrar que, inclusive, a gente sabe que mudou a lei orgânica aqui, a legislação da Câmara, então eu queria dizer que eu vou ficar agora aqui pela manutenção da chapa única. Márcia Regina Braslia. Pela manutenção. Valéria Bento. Eu não preciso nem dizer, né, que eu sou contra e gostaria, presidente, de deixar claro que, em termos, aqui a gente está falando de política, né? O que a gente faz aqui para fora é problema nosso, né? A nossa amizade. Mas, assim, sou contra, eu acho que existem outras pessoas capacitadas. Hoje, se eu tivesse que votar em algum vereador dessa casa, seria no José Feliciano. Não porque ele tem opinião, que ele vai, Maria vai com as outras, mas porque ele tem caráter também, não que o senhor não tenha, mas é um cara que eu respeito, aprendi a respeitar e que não fica com cochichi. Então, José Feliciano, é uma pena, mas quem sabe na próxima você vai ser reeleito, né? E você vai ser, com certeza, e aí você vai ser o presidente que eu vou votar com o maior prazer. E deixo claro, sou contra qualquer tipo de reeleição, porque todos têm que ter a mesma oportunidade. Pode ser que alguns aqui não se considerem capazes, aí é problema de cada um, porque tudo que a gente fala aqui é milindres. Então, eu quero deixar bem claro, eu sou contra totalmente e fico indignada que esta casa maciçamente mantenha o voto da reeleição. Isso prova que a gente não está preparado para mais nada, só o senhor está preparado. Então, eu espero que o senhor, senhor presidente, estou falando, senhor presidente, eu espero que o senhor tenha um ótimo biênio, obrigado, que consiga conduzir essa Câmara com dignidade, com respeito para a população que está nos assistindo, porque é isso que essa Casa de Leis tem que fazer. Eu sou da época que existia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, onde se aprendia que existiam 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um caminhando no seu trilho em prol de uma cidade em ordem, de um município respeitável e feliz. Então, eu espero que, daqui para frente, essa casa ande no trilho. A gente tem que se encontrar lá na frente, sim, porque a cidade merece ser bem administrada, mas subserviência, jamais. Pelo menos de mim, não. Falem o que quiser, descabelem o que quiser descabelar. Subserviência minha jamais verá, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar claro.
Tá certo, senhor presidente? Então, eu estou votando. Posso continuar a falar acabar minha fala, senhor presidente? Então, eu quero dizer o seguinte, é a minha opinião, é o meu voto, e eu quero, senhor presidente, que o senhor realmente faça uma gestão ímpar, que a cidade seja, que essa Câmara seja conduzida da maneira que deve ser conduzida, que a gente só obtenha felicidades e realizações. É o que desejo para o senhor de coração. Muito obrigada, e uma boa noite a todos, e um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Alemão. Vereadora, eu queria parabenizar o seu ato em apresentar essa decisão sua. Mas eu gostaria também de deixar bem claro, nesse momento, na reeleição da Vossa Excelência, que eu não vou permitir mais a senhora tratar, o menos eu, os outros vereadores, cada um que se posiciona. A senhora falou agora há pouco que a única pessoa que tem caráter é o José Feliciano, por isso que votaria nele. Ou a senhora retira essa fala, porque senão a gente vai começar a discutir. Em nenhum momento eu vou permitir, vereadora, em nenhum minuto vou permitir. A gente pode não comungar junto, a gente pode não declinar os mesmos pensamentos, tá? Mas eu não vou admitir que a senhora aponte dizendo que é uma pessoa de caráter. Consequentemente, na sua fala, subentende-se que todos nós somos de mau caráter. Porque aqui tem 8 vereadores, está entendendo? Qualquer um deles poderia sair candidato a presidente e pleitear os seus votos. Então, diante disso, vereadora, eu gostaria que a senhora me disse um pouco as palavras, porque nessas condições, ou a senhora retira se for direcionada a minha pessoa, ou aponta onde eu sou mau caráter. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Valéria. Eu acho que o vereador está com problema de audição, porque no mesmo momento que eu falei do caráter, eu falei do Feliciano. Agora, cada um, se a carapuça serviu, cada um que vista como quiser. Eu não estou aqui para discutir o caráter de ninguém, porque eu também não sou santa. Eu estou aqui para fazer a minha parte. Então, não tem que retirar nada, porque eu não falei nada, não disse nome de ninguém. Eu acho que ele é uma pessoa de ótimo caráter. Eu não sou obrigada a pensar o mesmo de todos. Então, eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Eu só tomo a atitude que tem que tomar, vereador. Eu não estou denegrindo a mensagem de ninguém aqui. Eu respeito todos aqui. Todos eu respeito aqui. A recíproca não é verdadeira. Não vou nem chegar ao mérito da questão. A recíproca não é verdadeira. Se sentir ofendido, me desculpe, vereador. O senhor é uma pessoa de ótimo caráter, porque eu não te conheço para dizer do seu caráter. Certo, senhor vereador? Agora, vou dizer o seguinte, no meu ponto de vista, a única pessoa que deveria ser o presidente aqui é o Feliciano. É uma atitude minha. Tá certo, senhor vereador? Então, está retirada. Se o senhor se sentiu ofendido, os demais que se sentiu ofendido, inclusive Vossa Excelência, não tenho por que falar do caráter de nenhum de vocês aqui, porque eu também tenho o meu. Cada um tem o seu ponto de pensar, seu ponto de vista. Então, senhor presidente, quero deixar claro que se não ficou, na hora que eu falei que eu retruquei, não ficou gravado para o vereador, então estou dizendo aqui perante ao público que não estou aqui questionando o caráter de ninguém, porque não sou Deus. Então, está claro, senhor vereador, me desculpe se eu ofendi sem a intenção. Está claro. Com a palavra, vereador Alemão. Vereadora, a gente está começando uma nova fase, uma nova situação, e não é questão de aceitar ou não aceitar. Eu respeito... Calma, vereadora. Calma, vereadora. No início da sua fala, eu respeito sua atitude. É um direito seu. É um direito você declinar mais amizade, mais carinho. As posturas, às vezes, elas têm uma liga maior com um do que com o outro, né? Mas aceita as suas desculpas. E eu acho que a gente tem que ter isso, a gente tem que ter uma certa postura dentro dessa casa, porque senão, vereadora, pega a mão. Mas desculpas aceitas, tá? Por favor. Eu acho que ficou muito claro já, vereadora. Com a palavra, vereadora. Só porque a gente segue a sessão. Eu também acho que tem que encerrar, já pedi, né? Agora é o seguinte, essa casa aqui é uma casa que a gente tem que promover o debate, sim, porque senão fica tudo muito passivo, fica muito água com açúcar. Eu, daqui para frente, vou promover o debate sem desrespeitar ninguém. Vou promover o debate. Quem se sentir ofendido, que se manifeste. Eu não vou falar da vida pessoal, particular de ninguém. Putz, nem vou chegar nesse mérito da questão. Porém, vou me manifestar quando achar que não tem que ser.
Certo? Então, com todo respeito, respeitar todos. Agora, pegue o microfone e se defenda. Entendeu? Só isso que eu quero. E vou defender, vou continuar falando. A cadeira é minha. É minha. A chave do meu gabinete é meu. Entra quem eu quero e eu falo o que eu quiser. Doa a quem doer. Para que a gente possa encerrar agora, porque eu acho que já ficou bem claro só para tanto o encerrar. posicionamento da Só para vereadora encerrar. Valéria como do vereador Afonso. Com a palavra, vereador Alemão. Vereador, eu acho que isso que é legal. O que eu tiver que falar para a senhora, eu acho que eu tenho que falar olhando para a senhora para mim, para que não crie mais ranço e essas coisas tomam alguns rumos que às vezes a gente presenciou que vem tomando. Parabéns, eu acho que o debate é uma coisa sadia e em todo momento que eu achar, o que a senhora achar que a gente tiver que discutir alguma coisa, vai ser um prazer, viu? Eu acho que é por aí mesmo, vereador. Acho que já está encerrado as colocações, ficou muito claro tanto o posicionamento da vereadora Valéria como do vereador Alemão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apuração e proclame o resultado. Senhor presidente, 7 votou pela chapa única e 2 pela rejeição da chapa. Declaro, portanto, eleita por 7 votos a favor e 2 contra. A votação que foi adotada foi a nominal, a pedido do plenário. Tá? Quero deixar bem claro isto, tá? A mesa diretora da Câmara Municipal de Bertioga para os anos de 2015 e 2016, que terá como integrantes eleitos na presente sessão. Vereador Luiz Henrique Capellini, presidente. Vereador Antônio Rodrigues Filho, vice-presidente. Vereador Edivaldo Alecrim Silva, primeiro secretário. Vereadora Elizabeth Dotti Consolo, segunda secretária. A posse dos membros eleitos nessa sessão ocorrerá automaticamente no dia 1º de janeiro de 2015. Eu gostaria de dar a palavra para o vereador Feliciano. Queria agradecer à vereadora Valéria, né, queria agradecer aos nobres pares. Quero dizer o seguinte: eu fiz o que o meu coração estava pedindo, eu vou continuar sendo transparente como sempre fui nessa casa. Vou manter a minha transparência. Nem que isso, talvez eu seja chato, seja mal visto, mas eu vou manter a minha transparência, independente de qual seja a ocasião. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu fui eleito pelo povo para ser transparente. Eu vou ser transparente. Desejo boa sorte ao senhor presidente. Muito obrigado. Respeito a opinião de cada nobre colega disso aqui. Eu respeito a opinião de cada um. Infelizmente, não é aquilo que eu queria, mas eu respeito sim. Desejo ao senhor uma boa sorte. Tomara que eu tenha esses 16, 17, melhor do que esse 14 e 15, né? Eu espero, né, presidente? Então, eu torço por o senhor e digo mais. Desejo muito boa sorte para o senhor, que esta casa daqui em diante cada vez vai precisar disso. Uma boa noite a todos. E é isso que eu tenho para falar. Obrigado, vereador Feliciano. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Bertioga para o biênio 2015 e 2016, nos termos do artigo 59 e 60 da Resolução 68 de 2004. Esta presidência informa que recepcionou uma única proposta para a composição de todas as comissões permanentes, devidamente assinada, estando assim constituída. Comissão de Análise Jurídica CAGE, presidente Afonso Dari Weilander, vice-presidente Márcia Regina Braslia, membro Luiz Carlos Pacífico Júnior. Comissão de Orçamento e Finanças, COF, presidente Márcia Regina Braslia, vice-presidente Afonso Dari Weilander, membro Luiz Carlos Pacífico Júnior. Comissão de Obras, Meio Ambiente e Turismo e Serviços Comatos, presidente Antônio Rodrigues Filho, vice-presidente José Feliciano Irmão, membro Valéria Bento. Comissão de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, CESASE, presidente José Feliciano Irmão. Com a palavra, vereador. Em qual comissão? Estou como presidente, senhor? Até agora eu não CESASE. estou. Mas eu quero ficar como vice-presidente, senhor presidente.
Eu não pedi para ser presidente. Eu posso invertê-lo. Eu peço que inverta, senhor presidente. Só isso. Então, o presidente será o Antônio Rodrigues Filho, vice-presidente José Feliciano Irmão, membro Valéria Bento. Comissão Legislativa Participativa Colepa, presidente Valéria Bento, vice-presidente Afonso Dari Weilander, membro Antônio Rodrigues Filho. Tendo em vista a inexistência de outra proposta e que a presente chapa foi subscrita por, pelo menos, a maioria qualificada dos vereadores dessa Casa de Leis, ou seja, 7 vereadores, esta presidência informa que irá realizar a votação pelo plenário nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Resolução 68 de 2004, no tocante à aprovação da chapa única apresentada por votação simbólica. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com esse encontro. Aprovado. Tendo em vista que a chapa foi aprovada por maioria qualificada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 60 da Resolução 68/2004, declaro eleito os vereadores para a composição das comissões permanentes referente ao biênio 2015-2016, da seguinte forma: Comissão de Análise Jurídica, CAGE, presidente Afonso Dari Weilander, vice-presidente Márcia Regina Braslia, membro Luiz Carlos Pacífico Júnior. Comissão de Orçamento e Finanças, COF, presidente Márcia Regina Braslia, vice-presidente Afonso Dari Weilander, membro Luiz Carlos Pacífico Júnior. Comissão de Obras, Meio Ambiente, Turismo e Serviços, Comatos, presidente Antônio Rodrigues Filho, vice-presidente José Feliciano Irmão, membro Valéria Bento. Comissão de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, CESASE, presidente Antônio Rodrigues Filho, vice-presidente José Feliciano Irmão, membro Valéria Bento. Comissão de Legislação Participativa, Colepa, presidente Valéria Bento, vice-presidente Afonso Dari Weilander, membro Antônio Rodrigues Filho. A posse dos membros eleitos nesta sessão ocorrerá automaticamente no dia 1º de janeiro de 2015. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária, exclusiva para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Bertioga e eleição das comissões permanentes para o biênio 2015-2016. Muito obrigado. Após a sessão, os vereadores fizeram um balanço sobre o encontro e falaram sobre a nova composição, que mantém o vereador Luiz Henrique Capellini como presidente da casa. Vereador, o balanço da sessão agora reeleito. Para mim é uma alegria, né, que meus pares mais uma vez me reelegeram presidente da Câmara Municipal. Faz parte da democracia, né? Houve uma alteração por parte do regimento e da lei orgânica do município, agora no mês de março ou de abril, não me recordo exatamente o período, o que permitiu que eu pudesse me candidatar novamente. Infelizmente, houve um consenso por parte de 7 vereadores para que eu pudesse novamente exercer o mandato como presidente da Câmara. E fico muito feliz e espero que, da mesma forma que eu exerci em 2014 e 2015, com bastante equilíbrio, bom senso, sempre, não diria uma parceria, mas assim um trabalho em conjunto com o Poder Executivo, no sentido de trazer boas coisas para a cidade, coisas positivas, eu acho que foi bastante interessante. Presidente, a vereadora Valéria Bento cogitou levar essa questão ao MP, né? Essa questão de reeleição por uma alteração na lei orgânica. Como que você vê isso, vereador? Eu particularmente não vejo problema nenhum. Acho que houve um consenso lá atrás, né, onde todos os vereadores foram coautores dessa alteração do regimento para que se permitisse a reeleição da mesa diretora da Câmara, entendeu? Não houve nenhuma contestação nesses últimos meses, né? Eu acho que não existe nenhum problema, faz parte da democracia ela contestar, poder verificar a constitucionalidade. Eu particularmente acho que é constitucional, que não existe nenhum problema, mas cabe à justiça se eventualmente ela der a entrada. E nesse novo mandato, a partir do ano que vem, algo de diferente em mente, dar continuidade nos trabalhos que já aconteciam da mesma forma? Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, o Poder Executivo e o Poder Legislativo são poderes independentes, mas a gente pode trabalhar de uma forma positiva dentro daquilo que é possível, permitido dentro da legalidade, trabalhar em conjunto, né, pelo bem da cidade. E espero que isso possa continuar acontecendo, porque existem coisas importantíssimas para o município nos próximos 2 anos, que
que são as parcerias público-privadas. Tem várias empresas que estão interessadas em investir no nosso município, o plano diretor que vai definir todo o zoneamento do nosso município. Então eu acho que isso aí, esse trabalho em conjunto de todos os vereadores, eu acho que vai ser extremamente válido. Vereador, balanço dessa sessão agora como vice-presidente da casa. Os cumprimentos, né, a todos os telespectadores da TV Costa Norte. Acho que foi uma eleição tranquila, né? O vereador Capellini continua mais 2 anos e eu vou participar da chapa como vice. E o que a gente vai continuar fazendo é trabalhar com tranquilidade, com afinco, com parceria e ter a legitimidade do nosso legislativo, né? Mostrar para a população para que a gente está aqui na Câmara, fazendo trabalhos, indicações, apresentando projetos que vão de encontro à ansiedade da nossa população. A vereadora Valéria Bento, ela cogita levar essa questão para o Ministério Público por conta de uma alteração na lei orgânica do município. Como que você vê isso, vereador? Não, o questionamento da vereadora, aqui é uma casa democrática, né? Faz parte da democracia plena a solicitação dela. Mas não vejo nenhum erro ali, eu acho que está tudo dentro dos parâmetros jurídicos e nossos advogados, né, analisaram direitinho, não tem nada de errado. Mas, não obstante a isso, a vereadora tem todo o direito de questionar. Repito, aqui é uma casa da democracia e todos podem opinar e podem tirar suas dúvidas. E a vereadora vai tirar suas dúvidas, mas eu acho que foi sacramentado, né, 7 votos, de 9, 7 votos. E isso vai fazer com que possamos sair com firmeza, né, com legitimidade, para que a gente possa não trabalhar os 7 vereadores, trabalhar os 9 vereadores conjuntamente com o prefeito, para que a gente possa ter uma cidade melhor. E quanto aos seus trabalhos, vereador, o que muda como vice? Muda nada. Meu trabalho vai ser sempre o mesmo, aquele sempre pé no chão, com tranquilidade, com coerência. Eu acho que a gente já tem experiência aqui, né? Por várias vezes presidente da Câmara e também já fui vice, 6 mandatos, né? Eu acho que não vai mudar nada. O que vai é sempre fortalecer para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e com mais afinco, para que possamos ter uma cidade cada vez melhor. Essa é a ideia dos 9 vereadores. Tenho certeza que com a parceria com o Executivo e com a própria população, a gente vai ter uma cidade cada vez melhor. É esse o nosso pensamento, que tenho certeza o pensamento de todos os vereadores desta Casa. Vereador, o balanço dessa sessão de hoje. Eu acho que se exerceu a democracia, entendeu? Eu acho que é isso que vale. A gente tem que ter... Se todo mundo só gostar do verde, como é que fica o vermelho? Então eu pus a minha posição, o que eu acho que eu tinha direito de fazer isso, é o meu posicionamento. Eu sou contra a reeleição, porque eu acho que todo mundo tem os mesmos direitos. Eu não quis ofender ninguém, como tentaram deturpar a minha fala. Não, eu simplesmente quis mostrar que tinha outras pessoas aptas. Por quê? Você fala, e você não está apta? Eu sou uma pedra no sapato, né? Então não conta. Mas eu acho que tem outras pessoas que estavam preparadas para assumir o cargo. E quanto à alteração que houve na lei orgânica do município, como que você vê aquela votação que aconteceu aqui na Câmara, inclusive? Pois é, essa votação aí é aquela coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. É meu primeiro ano de Câmara, então eu não tinha como, eu não entendo muitas coisas, estou aprendendo agora. Mas eu achei o seguinte, que isso ocorreu porque a gente achou que ia ser cumprida a Constituição Federal, que é depois de 1 ano que se entra em vigor qualquer tipo de situação dessa. Foi em favorecimento, né? Porque quem mudou a lei, então o presidente que hoje se reelegeu, então foi em favorecimento próprio, é por isso que eu sou contra. No caso, você pensa em acionar o Ministério Público por conta dessa eleição de hoje? Eu vou tentar, né? Eu vou tentar porque eu acho que eu tenho esse direito. Não tenho nada contra a casa, nada pessoal contra ninguém. Só que eu estou aqui para fazer uma política séria. As pessoas que votaram em mim porque acreditam em mim, né? É por isso que eu tive a quantidade de votos que eu tive, pela credibilidade que o povo tem em mim. E isso eu não quero perder. Para mim, o que mais me importa é o bem-estar do povo de Bertioga. Se para isso eu tiver que brigar com o meio mundo, eu vou brigar com o meio mundo. Sozinha. Você viu que chegou um bando de gente agora? Aquela coisa de intimidar. Não tenho medo de ninguém. Eu sou polícia há 25 anos.